No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje é especial sobre o dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIA+. Nós conversamos com Jandira Uehara, a secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, sobre a condição da pessoa LGBTQIA+, na sociedade, em especial no mundo do trabalho. A gente vai falar sobre isso nesse programa. Acompanhe. O Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, o Jornal da CUT começa agora então e hoje a gente obviamente fala sobre o Dia Nacional, Dia Mundial, na verdade, do Orgulho LGBTQIA+, o 28 de junho, dia em que a visibilidade das lutas da população LGBTQIA+, é intensificada. É um dia em que há mais visibilidade realmente para pautas, né, como a violência, como a condição de igualdade e oportunidades no mercado de trabalho que as pessoas LGBTQIA+ enfrentam muito preconceito, principalmente as pessoas trans. A gente vai falar sobre tudo isso agora. E a gente recebe, claro, Jandira Uehara, que é secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, que vai contar pra gente, fazer um panorama, na verdade. Jandira, obrigado por você participar do programa aqui, do nosso Jornal da CUT, para fazer esse panorama da população LGBTQIA+, em especial no mundo do trabalho. A gente sabe que direitos têm que ser discutidos, mas não só direitos sociais, mas direitos trabalhistas também, tudo isso faz parte, né, Jandira? Bom, primeiro, André, eu acho que a gente dá visibilidade à luta LGBTQIA+, articulada com a luta pelos direitos dos trabalhadores, né? E esse segmento, quer dizer, é um segmento da classe trabalhadora e que, portanto, toda a visibilidade que a gente dá, né, para as questões dos seus direitos, né, individuais, direitos à livre orientação sexual, à identidade de gênero, a respeitar, né, a condição, né, desse segmento, dessas pessoas, mas, sobretudo, para nós não somos um movimento social, nós somos uma central sindical. Então, portanto, fazer a conexão das lutas, né, pelos direitos, né, individuais e coletivos, né, dos segmentos minoritários, mas articulados com a luta pelos direitos e contra o neoliberalismo. Isso é fundamental, porque além de ter orgulho, né, da sua orientação, né, da sua condição, né, humana, precisa ter orgulho de ser trabalhador e trabalhadora, precisa ter orgulho de pertencer a uma classe que é a classe que constrói, né, as riquezas da sociedade. E as pessoas fazem parte dessa classe social e é muito importante que essas coisas estejam articuladas. Apesar de a gente ter números da violência, a gente está entrando em uma era, vou dizer, né, em uma época que a gente tem um governo que é novamente voltado, o olhar é voltado às questões sociais, entre elas a questão LGBTQIA+, e tudo, mas ainda há muito que se avançar. Ainda é um tema que as empresas resistem, o preconceito ainda está presente no mercado de trabalho e a CUT luta contra isso? Nós precisamos, tá certo? Não é apenas lutar contra isso, mas nós temos que lutar contra isso na prática das negociações. Então nós temos que incluir pautas, especialmente pautas antidiscriminação, antiviolência, de igualdade, né, de salarial, né, nas nossas negociações coletivas. E são muitos os sindicatos que fazem negociação desse tipo. Basta ver o levantamento que ainda não está atualizado, mas que nós fizemos por ocasião do Almanac. Né? Quando só daqueles que estavam registrados, acordos registrados no Ministério do Trabalho, tinha mais de 700 de diferentes sindicatos, diferentes centrais. E lembrando que aí não está o setor público. Tá? O setor público não está nesse registro e o setor público, né, a Confetam, tem trabalhado exaustivamente para a introdução dessas cláusulas nos acordos do setor público municipal. Agora, por um outro lado, a gente tem também aí uma questão que é a seguinte, a gente está respirando novos ares, né?
Durante 4 anos houve um recrudescimento do fascismo, né, do neoliberalismo, enfim, da perseguição a não só a LGBTQIA+, mas a população negra, discriminação às mulheres e todo esse inferno que a gente viu acontecer nos últimos 4 anos por causa justamente da ascensão do fascismo, que infelizmente ocorreu no Brasil. Agora a gente tem um governo progressista eleito em 2022, a gente tem também várias lideranças em vários espaços de poder. A gente tem governadores LGBTQIA+, vereadores, deputados, tem gente no Senado também, enfim, nos conselhos, inclusive no Executivo, né? Tem um conselho específico agora para as questões LGBTQIA+, com uma assessoria especial, mas enfim, a gente está respirando novos ares, né? Ares de esperança, como bem citou aqui o professor Val, que é o Valmir Siqueira, né, que é coordenador do coletivo LGBTQIA+, da CUT. Falou, inclusive, no nosso podcast, eu vou falar isso no final do programa, mas está disponível já na nossa página. Fala sobre isso, justamente sobre esses novos ares, mas não basta, né, Jandira? Tem que ter a conscientização da sociedade. Outra coisa é isso, né? As questões, né, relativas à violência, tá certo? Uhum. As violências contra a população LGBTQIA+, veja, esse é um problema, né, que obviamente o governo tem que atuar, mas a gente precisa avançar muito no debate com a sociedade, especialmente com a classe trabalhadora, tá certo? Nós temos que avançar nesse debate, não é um problema que o governo vai resolver, tá? Se a gente não avançar, quer dizer, numa concepção de sociedade inclusiva, tá certo? Sociedade justa, igualitária. Então, assim, muito mais do que o próprio governo, até porque já existem instrumentos legais, né, para coibição dessas violências, mas tem um trabalho que é de conscientização política e principalmente de disputa de modelo de sociedade, porque essa questão não é uma questão à parte. Não vai existir respeito a população LGBTQIA+, enquanto o conjunto não for respeitado, enquanto as violências continuarem, né, para todos os segmentos sociais da classe trabalhadora. É claro que, em relação à população LGBTQIA+, tem outros componentes. Né? Tem outros componentes, né? Do conservadorismo, componentes subjetivos que muitas vezes não têm relação, por exemplo, como no campo, né? Que a violência no campo é brutal, agora ela acontece em áreas, né, de conflitos, né, de interesses, né? E com a população LGBTQIA+, não é assim, né? Isso é difuso, né? Sim. Isso faz parte do preconceito, né? E não de uma disputa clara, né? Material, pelo menos. Mas tem uma disputa de concepção, né? Sim. Que é muito mais difícil. Assim como as mulheres sofrem violência apenas por serem mulheres, LGBTQIA+, exatamente, sofrem também, violência apenas por serem LGBTQIA+, e trabalhadores, por exemplo, em outros casos como... Assim como os negros também, entendeu? Quer dizer, a questão também racial, aí a questão de gênero, né? Gênero é incluído, né? As mulheres e os LGBTQIA+, são questões, né, de uma violência estrutural, né? Que faz parte, quer dizer, de uma disputa política ideológica, né? Sim. Muito forte que a gente tem que fazer. Muito bem, a gente falou então com Jandira Uehara sobre o dia 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIA+. Jandira Uehara, que é secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT. Quero também convidar você a ouvir o nosso podcast, né? Uma edição especial de uma entrevista que a gente fez com o coordenador LGBT do coletivo LGBTQIA+, da CUT Brasil. Está disponível no nosso portal cut.org.br. A hora que você for acessar, é só ir lá embaixo, onde está a rádio, e aí você vai ver já essa edição especial desse podcast. Combinado? Ouça que está muito interessante a entrevista, um bom bate-papo, esclarecedor, traz muito conteúdo. O Jornal da CUT fica por aqui, obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição, até lá.